O próximo palestrante também é prata da casa, está aqui com a gente há muito tempo. É um cara que inovou muito em cima da tecnologia que nós criamos em cima do meteórico. É um cara que aplicou, ele pode dizer melhor do que eu, mas muita coisa que foi compartilhada aqui no Mastermind. É um cara que é disciplinado, foi meu mentorado, no tempo que eu dava mentoria assim, individual. Eu estou muito sem saco de fazer isso, ultimamente, nessas mentorias individuais. Ele aplicou com garra tudo que a gente ensinou para ele, não só ele, mas os sócios. Um cara que tem crescido, é um cara que aqui, se eu estiver enganado, ele vai me corrigir, pode corrigir, mas aqui no Elite ele escutou sobre processos como é? Peraí. Acabou. 40 anos acontece isso com a gente? Cara, internacionalização não, é pós-graduação, rapaz. Pós-graduação, que é um movimento que a galera está indo, e aí ele disse, Thales, eu estou indo no Elite, posso contribuir com isso. Eu disse, Júnior, o nome dele já apareceu, todo mundo sabe que é ele. O Júnior disse, cara, não vai lá no Elite dessa vez e aplica como é que você faz uma pós-graduação, não, porque essa galera já sabe. Faz o que você está fazendo para rampar a sua pós-graduação, beleza? Então ele vai trazer agora isso, os hacks que ele está fazendo para rampar as vendas da pós-graduação, com uma salva de palmas. Recebam o Júnior Ferreira! Pessoal, bom dia. Deixa eu só testar aqui. Bom, o que eu vim apresentar aqui para vocês foi um modelo que a gente está fazendo lançamentos de pós-graduação, como que a gente está estruturando a empresa, e o meu objetivo final aqui é mostrar para vocês, abrir o olho de vocês para esse modelo de negócio em educação, para que quem tem um produto formal que se enquadra nesse modelo de negócio, saia daqui consciente de que o seu próximo lançamento tem que ser uma pós-graduação. Beleza? Esse é o meu objetivo final. Eu vou passar aqui para vocês como que a gente tem feito. Bom, eu sou estrategista digital desde 2017, já vendo no digital desde 2010 produtos, cursos presenciais, mas foi em 2017 que a gente começou a lançar a parte de online, né? Tem uma agência certificada pelo método meteórico e também eu trabalho mais no nicho da saúde, fisioterapia e educação física. E antes de começar, eu queria desenhar com vocês, se vocês me ajudassem também a desenhar o produto dos sonhos. Então, um produto que vocês imaginam que vai dar escala, previsibilidade, que isso vai fazer parte do contexto no final da apresentação. Então, o produto dos sonhos é um produto físico ou digital? Digital, né, para dar escala. O que vocês preferem, um produto low ticket ou high ticket? Normalmente, o high ticket. Um produto que gera recorrência, que você consegue receber em 12, 24 meses, ou um produto que você só recebe à vista. Então, para você ter uma empresa mais sólida e ter previsibilidade, você tem que ter uma recorrência para te dar mais saúde, mais visão do negócio. E se juntar tudo isso com um produto que vai te colocar como diferencial também dos outros especialistas, não você só com o método, mas você num nível acima. E principalmente também um produto que te traga demanda natural, ou seja, que você não precisa ficar toda hora fazendo CPL, lançamentos, que as pessoas vão lá no Google, digitam lá e você já é encontrado, seu produto já é encontrado. Então, acho que se a gente juntar tudo isso, a gente consegue visualizar um produto ideal. Tem mais alguma coisa, Thales, que você gostaria de pontuar assim, um produto ideal dos sonhos? Cara, o dia que tiver um produto desse... Incopiável. Vai se enquadrar também. Se venda sozinho. Demanda natural. Uma transformação clara, um produto... que mais? Alguém tem uma sugestão? Putz, cara, fantástico. Produto ideal que não precisa depender do expert.
Nem gravar criativo, nem ser linha de frente. Bom, eu vou apresentar para vocês esse produto. E também um produto, né, que se venda no perpétuo, que se vende em lançamento, que se vende em time comercial, né? Não só em lançamento, mas também não só em perpétuo, mas como você tenha picos de venda em vários funis. Se vende pelo cliente, também se enquadra. Muito bom. Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês como foi essa jornada, mas antes, tudo começou com ansiedades e noites sem dormir. Então, eu estava entrando numa crise tanto financeira da empresa, quanto isso foi trazendo aquele transtorno, burnout, ansiedade, porque a gente errou em alguns pontos da empresa, nosso caixa foi esgoelando, os lançamentos não foram dando certo, e o Thales me deu uma ajuda assim, fenomenal, para a gente dar uma guinada na empresa, e acho que daquela conversa que a gente teve, foi questão de 2 semanas, porque eu estava com um pé no fundo do poço e o outro testando. E em 2 semanas a empresa virou totalmente para outro sentido. Esse lançamento da pós-graduação, nessa fase que eu estava de ansiedade, crise, eu assisti esse podcast do Pablo Marçal, né, com o Joel J. E lá, cara, esse podcast é fantástico, 3 horas e meia, que você não consegue parar de ouvir. Tem muito hack, muita estratégia aqui, e muitos insights de vida também. Ele falava de lançamento da energia, venda energia. E eu estava para lançar a pós-graduação, só que eu estava num momento de energia muito ruim, porque eu estava sem caixa, eu estava ansioso, eu estava sem dormir, eu estava com uma confusão mental muito grande. E o Pablo, na verdade, a energia, quando ele falou no podcast, ele falou da energia boa que ele teve, que ele abriu um carrinho, junto com o Marcos Paulo, né? 10 minutos antes do pitch, ele chamou o Marcos e falou, ó, a energia está muito boa, dobra o valor de checkout. O Pablo voltou para o palco, ele falou, cara, ele pensou, né, o Marco não vai dobrar. O Marco dobrou, e eles fizeram, acho que o maior lançamento da vida deles de faturamento, por conta desse momento. Ele falou que em 10 minutos ele sentiu a plateia totalmente conectada, que era evento tanto presencial quanto online, e dobrou. Só que a minha energia estava ruim. Eu falei, cara, como que, se lançamento é energia, venda energia, eu estou com energia ruim, eu não vou conseguir lançar. Então, o que eu fiz? Eu acabei meio que adiando o lançamento. Por insegurança, por estar sem clareza do que fazer, conversei com o Paulo várias vezes, conversei com outros mentores, outras pessoas que já tinham lançado pós. Eu estava numa confusão mental, só que eu sabia que eu tinha um tiro para dar, para fazer o jogo virar. E eu não queria errar esse tiro. E aí eu conversei com vários mentores, só que um deles me deu um hack, assim, que virou meu jogo, que depois disso eu tive mais clareza, tive mais tranquilidade, que no final eu vou contar para vocês qual foi esse hack. Aí eu acabei refazendo todo o lançamento, depois dessa dica. E é o seguinte, como que seria o lançamento? A gente ia fazer o pronunciamento aos fisioterapeutas, a gente ia convidar os experts por uma aula magna, e nessa aula a gente ia revelar a pós-graduação. Aí eu comecei a entrar em conflito. Falei, cara, mas pô, não vou avisar nada, o pessoal vai chegar, ele vai ter venda. E aí eu acabei mudando. Aí como que ficou? A gente criou um duelo entre os 2 experts. A gente deixou meio que no segredo que a gente ia lançar uma pós-graduação. Então a gente criou esses 2 experts. Na verdade, o Thiago é meu expert, o Amir já foi do Elite também. Eles são padrinhos de casamento, só que eles são concorrentes. O Amir, ele é pupilo do Thiago, do mesmo método, então o método é igual. E a gente tinha essa concorrência, né, com o Amir. Aí a gente acabou se juntando, falou, cara, se a gente se juntar e lançar uma pós-graduação e trazer as 2 bases, porque os 2 tinham uma base grande, ao total dava 25 mil alunos. Cara, faz sentido, a gente está se juntando com uma pessoa que não é uma pessoa comum, que já traz uma base
O Amir já tinha expertise de lançamento, então eu tinha certeza que ele ia agregar muito, tanto no negócio, quanto no aluno, quanto na estratégia de venda. Então eu nunca, assim, não sei se alguém já viu união de concorrentes, mas foi a primeira vez que eu vi, e acabou dando muito certo. Então essa união a gente trouxe um aumento de base. E a gente usou esse funil lucro na base, que a gente chamou de lucro na base. A gente trouxe um senso de exclusividade. Esse lançamento foi só para a base de alunos do método principal. Então, juntando, eles têm vários cursos, mas juntando esses dois métodos aqui, davam 10 mil alunos. Total, dão 25. Esses dois métodos davam 10. A gente quis trazer um senso de exclusividade muito grande para esse pessoal, que é o pessoal que tinha pago um ticket maior, que estava mais conectado, que tinha mais transformação. Então, a gente antecipou que ia ter esse duelo, a gente trouxe os alunos para uma aula, para um grupo de WhatsApp. A gente trouxe os alunos para um grupo de WhatsApp, e nesse grupo, eu coloquei o Thiago e o Amir, o grupo estava fechado, a gente começou, eu falei, cara, já que é um duelo, vamos arrumar treta, né? Vamos criar uma atmosfera de que, cara, seu método não é isso. O que você está falando não é evidência, mas não tem credibilidade. E aí um começou a cutucar o outro, com total respeito, mas um começou a cutucar o outro. E aquilo começou a criar um engajamento. Tanto é que o criativo, você vê, ele tem um fundinho ali de versos, né? O versos ali. E era justamente isso. Aí eu comecei a ver muito reação, o grupo estava fechado e as pessoas começaram a reagir. 100, 200 reações para um grupo, era quase 50% das pessoas dentro do grupo reagia a cada mensagem que eles mandavam. E aí eu falei, cara, a energia está muito boa. Não chegou a abrir, mas o que eu ia fazer? A gente ia, nessa primeira aula, a gente ia trazer os alunos para revelar que a gente ia lançar após e começar o empilhamento para 7 dias, para fazer o meteórico. Só que nesse caso a energia estava tão boa que eu falei, cara, baixou o Pablo Marçal de novo, falei assim, cara, agora é o momento da energia boa. O pessoal está reagindo, está curtindo, vamos abrir o carrinho nesse dia, no dia dessa aula. Em vez de trazer o pessoal para avisar da pós e empilhar para lançar em 7 dias, vamos abrir para esse grupo com uma condição ultra exclusiva e vamos ver o que vai dar. E aqui eu tratei como um lançamento normal, né? Ligação de voz, trouxe todo o pessoal para o grupo, a gente ficou com essa atmosfera de briga lá dentro, fizemos antecipação, envio de SMS, ligação de voz, para comunicar a galera, está acontecendo isso lá no grupo, o Amir está falando isso do nosso método, quero que vocês vão lá, reagem lá, e a gente começou a criar isso daí. E fomos gerando antecipação para o pessoal. Então, no final das contas, desses alunos do método principal, a gente trouxe 850 leads, a gente tratou como lançamento de verdade ali, ligação, SMS. A gente teve um comparecimento alto de 47%, porque acho que foi tão intenso ali o pessoal brigando dentro do grupo, que o pessoal falou, cara, vamos ver o que vai acontecer no ao vivo, né? E aí, cara, nesse dia, a gente não ia lançar. Eu queria vender pelo menos, a gente falou, cara, tá massa, vamos abrir o carrinho. Um dia antes a gente falou, cara, então beleza, preparamos o check-out. A nossa meta era vender 50 matrículas, fazer 50 matrículas da pós. Nesse lançamento, para essa base, nós fizemos 240 vendas. A gente teve uma conversão de 30%. Então a hora que a gente olhou isso, falou, cara, então quer dizer que está validado, e que lançar para a base, cara, é maravilhoso, porque você já traz aluno seu, que já abriu a carteira, que você já gerou transformação, aí você oferece para ele um produto que vai colocar ele vai diferenciar ele no mercado de trabalho. Então isso aí brilhou o nosso olho. Então a gente teve nesse lançamento simples, a gente teve um faturamento de 480 mil e um ROAS de 800. Acho que eu nunca tinha feito esse ROAS, nunca ouviu falar, eu nunca ouvi nem falar.
E aqui a gente falou, cara, lançar para a base tem ouro, porque é difícil você ver alguém falando de lançamento para a base de alunos. Você fala vender para a base, mas fazer um lançamento. Então acho que é legal vocês colocarem no radar isso. Acho não, vocês precisam colocar no radar, quem já tem aluno, fazer o lançamento para a base. No dia seguinte, né, a gente fez o pitch ao vivo, no outro dia a gente abriu os grupos, dinâmica natural do Meteórico, a gente abriu os grupos, só no outro dia eu não abri antes, então eu trouxe o pessoal para a live, aula, pitch, vendas, no outro dia abri os grupos, matamos a objeção, remoção dos compradores, muita urgência porque ia finalizar as inscrições, e aí a gente continuou vendendo, no outro dia grupo aberto, continuou vendendo durante uma semana, só que como a gente ia fazer essa aula, a gente não ia abrir, a gente acabou abrindo, ia empilhar para 7 dias no Meteórico, a hora que terminou a aula, a gente já estava preparado para iniciar o Meteórico, então a gente ia começar uma comunicação clara de que, os experts, né, vou lançar minha própria pós-graduação com uma oferta única e exclusiva, se você quiser participar do tema tal, para tal profissional, se você quiser participar, entra agora no grupo VIP. Então a gente fez uma semana de captação para o Meteórico, trazendo esse pessoal, aí já o nível de consciência super alto, né? No primeiro modelo era para uma aula, no segundo já o Meteórico clássico. Então a gente fez a captura só para a base de alunos, aí a gente abriu para os 25 mil. Nesse lançamento eu não tinha caído a ficha de que eu devia ter feito o Meteórico para todo mundo, porque é a primeira turma, então eu errei nesse, mas no segundo lançamento de outra pós a gente acertou a mão. Então a gente só fez para a base de alunos. Então fizemos como lançamento normal, tratamos, né, como lançamento normal, ligação de voz, antecipação e tudo mais. Só que foi um Meteórico adaptado. Como que a gente fez esse Meteórico? A gente trouxe o pessoal para os grupos, geramos antecipação, ficava enviando ali todas as informações da pós. No dia, foi numa terça-feira, a gente ia fazer uma aula, a gente chamou de aula magna. Então a gente ia trazer esse pessoal para uma aula. Nessa aula a gente ia repassar era uma aula totalmente scriptada, onde a gente repassa todos os detalhes da pós. Só que com muito gatilho, muito bem scriptada. Na terça tarde, a gente abriu os grupos para matar a objeção. Então a gente tentou adaptar ali o Meteórico. Então a gente abriu o grupo na terça tarde, mapeamos os sinais de compra, matamos as objeções, e aí a gente trouxe o pessoal para a noite. À noite a gente fez o pitch, fizemos bônus de pressão, sorteios para a galera que estivesse ali no ao vivo. No outro dia, a gente continuou com o Meteórico normal. Então, o resultado, nós trouxemos desses 25 mil alunos que a gente tinha na base, 2.400 leads para os grupos. A gente teve uma taxa de comparecimento nessa aula magna de 30%, e a gente fez 760 vendas no Meteórico. Tivemos 31,5% de conversão, faturamos 1,5 milhão e tivemos mais um ROAS absurdo de 101. Porque, de novo, foi para a base isso aqui. Então, mais um ponto de atenção. Lancem para a base, façam alguma estratégia para vender para a base de vocês. Na fase 3, então a gente fez uma sequência de 3 lançamentos. Primeiro para a base fechada de alunos, segundo para uma base mais aberta com Meteórico, o terceiro a gente fez com CPL única para pegar público frio. Falou, cara, vamos tentar, já que está numa crescente tão boa, vamos ver o que vai dar. Então a gente, cara, não perdemos muito tempo, mantemos a mesma dinâmica, já está validado, vamos trazer o mesmo esquema de duelo, porque o público de fora não tinha visto isso aqui era fechado exclusivamente para a turma dos alunos. E nesse lançamento de CPL única para o público frio, a gente fez 270 vendas, uma conversão de 2,5, fizemos um faturamento de 1 milhão com ROAS de 15. Então, cara, a gente falou, velho, pós-graduação
é um monstro, né? Algo que não tem como mais voltar atrás. E aí a gente, além de fazer os lançamentos, a gente agora tem essa sequência de 3 lançamentos, que foi o que a gente repetiu na segunda pós que eu vou apresentar aqui para vocês também, o mesmo processo de lançamento, base, meteórico e público frio. Depois a gente vem encaixando o perpétuo entre o segundo e o terceiro lançamento, a gente já starta o perpétuo. Então, coisa simples, não tem muito segredo, é criativo, página, equipe comercial. Nesse mês de abril, nós fechamos 147 vendas no perpétuo, com um ticket de R$ 3.700, então com ROAS de 27, isso só com a equipe comercial. Aqui eu trouxe um pouco dos criativos para mostrar que a gente fez trocentos mil, mas os que mais converteram é o que eu fiz na mão, esse modelo, quanto custa a pós-graduação, escrito. Esse daqui converteu bem também, e aquele lá foi transcrito em formato de vídeo. Esse aqui já é o especialista de educação física, né? Foi a outra pós que a gente lançou. Esses são os formatos simples que a gente roda para pós-graduação, para ter aquele resultado absurdo. Aí do criativo, o pessoal cai na página, e a página tem só essa informação, né? Concorram a uma bolsa de 50%, com mensalidades a partir de 147. Essa pós-educação física a gente jogou o ticket lá embaixo, porque é um público muito difícil, e eu já tinha um case de um parceiro que lançou uma pós-educação física, ele, com um ticket de 5 mil, ele não conseguiu converter, e foi baixando até chegar em 2 mil, então eu parti desse princípio. A pessoa clicou ali, então ela só vê o valor da mensalidade, ela não sabe o valor do produto cheio, então estimula mais gente, a gente trazer mais gente para o cadastro. É um cadastro simples, cai no CRM, e aí a gente está usando a Clint, né? Então o pessoal ali já entra com trabalho de prospecção, e esse pessoal aqui, isso foi agora em abril, né? Então a gente usa essas estratégias, mas mesmo assim muita gente não responde. Aí o que a gente criou agora, a gente vai fazer segunda-feira, dia 6. A gente vai trazer todos esses alunos, não só o pessoal ali do CRM, mas todos os alunos que passaram pela página de venda e não compraram, a gente vai trazer para um workshop. Então a gente vai trazer, para tentar fazer aquela, né, passar literalmente rapar o tacho, né? Então a gente vai trazer eles para o workshop, e a gente vai seguir o nosso script de venda, vai entregar um conteúdo, né, top ali, em seguida a gente vai emendar o pitch da pós. Então, até o momento, nessa pós de fisioterapia, nós fizemos 1.471 matrículas, faturamento 3,8 e um ROA geral ali de 34. Fizemos o lançamento da nossa segunda pós-graduação, falou, cara, já que está validado, não vamos mudar nenhuma vírgula, vamos fazer o lançamento para a base. E aí tem umas paradas aqui que é meio absurda, né? Então a gente fez um lançamento para a base de educação física, a gente captou 1.100 alunos, mesma coisa, lançamento para a base só do produto principal do especialista. A gente fez um faturamento de 420 mil, ROAS 52, na primeira fase. No meteórico adaptado, a gente abriu um pouco mais, aí nesse daqui sim, eu fiz o meteórico não só para a base de alunos, que nem eu tinha feito na fisioterapia, mas eu fiz o meteórico e falei, cara, estou bobeando. Fazer o meteórico é a melhor coisa para você iniciar o primeiro lote, lançar o primeiro lote de alguma coisa. Sempre. Tanto presencial, que quando eu organizava eventos presenciais, eu sempre abria lote de evento presencial com meteórico. Eu falei, estou bobeando, vou lançar agora o meteórico para todo mundo ali, né? Para fazer o remarketing público mais quente. Trouxemos 1.500 leads, desses 1.500 tivemos um comparecimento de 10%. Da galera que apareceu no ao vivo, a gente converteu 90% das inscrições. Assim, foi absurdo. Então foi um meteórico, a comunicação para o pessoal entrar no grupo foi: vou lançar a minha própria pós-graduação online em alta performance em prescrição de exercício. Se você quiser receber uma oferta única, exclusiva, entra no grupo de WhatsApp. Raiz, arroz, feijão, sem mudar uma vírgula,
vem para o grupo. Então, o pessoal veio ultra qualificado. Claro, lá no grupo a gente foi antecipando, conteúdo, imagens do curso, gravações das aulas, e a gente conseguiu esse resultado aqui, nesse meteórico adaptado. Então, aquilo ali foi no ao vivo, né? Esse resultado aqui foi no ao vivo. Depois a gente continuou com o meteórico, o grupo aberto, abrimos o grupo no outro dia, aí a gente ficou com 2 dias o grupo aberto, porque o pessoal estava muito quente. Fizemos no total ali nessa fase 224 vendas, um ROAS de 19. E aí, a gente sempre faz reabertura relâmpago, né? Então é costume, tá ali, passa 1, 2 dias, reabertura relâmpago. Só que essa aqui surpreendeu também, porque a gente fechou o carrinho na sexta, domingo à noite, eu falei, fazer a reabertura relâmpago, né? Mandei 3 copos no domingo, tantos boletos não foram pagos, por esse motivo a gente vai fazer a reabertura do curso na manhã, às 10 horas da manhã. Mandei uma mensagem às 10 horas da manhã, mandei uma mensagem meio-dia e meia, que o pessoal está ali com o celular na mão, aí à noite também, quando o pessoal está mais relaxadão, mais uma mensagem às 7h30. Também não esperava vender nada, cara, tipo, se tivesse 5 vendas ia ser lindo. Segunda, mandei uma mensagem 1 hora, falta 1 hora para abrir as inscrições, são apenas 19 vagas. Abri, já saiu, acho que umas 10 vendas em menos de 10 minutos, eu falei. Aí meu sócio me ligou, falou, cara, o que está acontecendo? Está sendo venda? Eu falei, cara, eu fiz uma reabertura relâmpago, mas tá bom, né? Aí eu não ia nem jogar muita energia na reabertura relâmpago, era mais para cumprir tabela. Eu ia fazer ali para manter o padrão do que a gente faz. A hora que a gente começou a ver que está pingando venda, eu comecei a fazer uma escassez pelo número de vagas. Eu tinha colocado 19, então ao longo do dia eu fui espaçando, faltam 10, faltam 7, 3, 2, última vaga. Então até às 7 da noite eu fiquei fazendo essa escassez por número de vagas. E aí a gente fez 49 vendas só com essa reabertura, de algo que a gente esperava muita coisa também não. Então, após a educação física, a gente conseguiu, nós estamos hoje com 477 vendas, também com a equipe comercial, e atingimos um ROAS aí de 28. E a gente acabou fazendo o maior lançamento lá da Anhanguera, né? Que a gente tem uma parceria com a Anhanguera, que é onde a gente chancela a nossa pós-graduação, e a gente recebeu a notícia lá da Vanessa, que é coordenadora da Anhanguera, sobre esse recorde, né, que a gente atingiu lá. Então a gente está mudando, né? Todo o nosso modelo, eu tinha 4 experts, 2 se encaixavam no modelo de pós e 2 não se encaixavam. Esses 2 que não se encaixavam, a gente acabou dispensando para a gente focar 100% nesse modelo de pós-graduação. Então, a gente está pivotando todo o nosso modelo para o modelo de ensino em educação, focado em pós-graduação. Aqui é o vídeo que a Vanessa... Vai sair o som? A gente foi convidado para conhecer a sede da Anhanguera, Avenida Paulista, um prédio com 6 andares, absurdo, porque a Anhanguera faz parte do grupo Cogna. A Cogna é listada na Bolsa de Valores. Então, você imagina, para uma empresa ser listada na Bolsa de Valores, o tamanho que ela é. E a Anhanguera é um braço da Cogna. Tem várias outras empresas ali. E a Vanessa, ela é coordenadora da Anhanguera, uma das cabeças lá. Ela convidou a gente, já conheceu o prédio, e lá ela mostrou para nós sobre esse recorde que a gente atingiu. Opa. Tá. Pessoal, eles ficaram no primeiro lugar. É a pós-graduação mais vendida aqui na nossa parceria com o Infoprodutor, e a gente está muito feliz, não só pelo resultado financeiro, que é muito significativo aqui, o maior da história num curto espaço de tempo, mas também pela qualidade acadêmica desse curso, que é um orgulho. Então, foi muito massa, velho.
Na verdade, ela falou que a gente tinha sido em segundo, uma semana antes, só que ela não tinha visto, ela só tinha visto os pagamentos com cartão de crédito, ela não tinha visto os boletos recorrentes. Aí quando a gente foi lá, falou, gente, tá maluco, velho, vocês estão disparados ao maior lançamento da Anhanguera de pós-graduação. E fazendo meteórico, hein, galera? O pessoal que lança, não o Paulo, mas assim, a grande 99% que vem de pós-graduação, nem imagina que vai fazer lançamento de pós, que é pós hoje vendida naturalmente de forma no time comercial. Então, agora que nós, infoprodutores, estamos abrindo esse mercado para fazer lançamentos. Pode passar. Então, não tem, depois que a gente entrou nesse jogo de pós, não tem como desver mais isso daí, porque é um modelo que traz, né, como a gente conversou lá a gente falou lá no começo, é um high ticket, você pode trabalhar no perpétuo, no lançamento, com a equipe comercial, que vai te trazer previsibilidade, recorrência, que vai te trazer, gerar equity e que vai fazer com que você construa uma empresa sólida e duradoura, porque é um mercado que sempre existiu. As pessoas sempre vão fazer graduação, sempre vão evoluir para uma pós-graduação, e o melhor, ela tem demanda natural, as pessoas procuram, né? O ser humano, a gente é doutrinado lá desde que você sai da graduação, sabendo que você tem que fazer uma pós-graduação para ganhar mais. Então, um dos pontos positivos você não tem que ficar se matando para vender, porque o aluno sabe que ele precisa de uma pós para ele ganhar lá, tem uma estatística que mostra que ele ganha 4,5 vezes a mais do que só quem tem a graduação, e a taxa de desemprego é menor para o pós-graduado. Então é muito mais fácil, mais simples vender a pós do que um método ou um curso. Então, o mercado de pós-graduação, agora eu vou entrar nessa parte onde eu quero meio que abrir o olho de vocês para esse mercado da pós-graduação. O mercado de infoprodutos, ele gera em torno de 20 bilhões, né, de faturamento no ano. O mercado de graduação, 52 bilhões. E hoje a pós está em 12 bilhões. Então, você imagina todo esse pessoal que está na graduação, se a gente fizer um trabalho de conscientização, de elevar o nível de consciência deles, para trazer eles para a pós-graduação. Eles já sabem que precisa, mas a gente com a estratégia certa, CPL, conteúdo, de elevar o nível de consciência, mostrar que o próximo passo para ele é a pós. Então, olha o tamanho do mercado que a gente tem para trabalhar. Então, a pós-graduação é um caminho para gerar equity, então, para você ter uma empresa sólida, um produto, criar um negócio de verdade. Então, ele tem a demanda natural, menos dependente do expert. Eu mesmo já fiz pós-graduação sem saber quem eram os professores. Então, você pode vender pós-graduação sem ter um professor na linha de frente, né? No nosso caso, a gente entende que o melhor modelo de negócio é lançar com um expert que tem base de alunos, que tem conhecimento, que já lançou, que já fatura no digital, que já tem produto online. Então, a gente tem um checklist de prospecção de novos experts, mas não necessariamente tem que ser isso, porque pós-graduação, a vida inteira foi vendida, ancorada na autoridade da faculdade, no nome da faculdade, no nome da Anhanguera. A pessoa ia lá, vou fazer uma pós na Anhanguera, não quer nem saber quem são os professores, um ou outro que vão lá e dar uma olhada, ver quem está lá, mas os próprios professores nem são professores, dependendo do nicho, tão conceituados, são professores da faculdade, que malemar tem rede social. Então tem a possibilidade, um produto de pós-graduação, se você construir um portfólio a partir do núcleo comum. Então, você tem lá o curso de pós, você pode pegar os módulos e trazer aquilo ali como um curso à parte e chancelar ele pelo MEC. Então, você pode vender produtos de front-end ali desses módulos para depois ascender o aluno para uma pós-graduação. Então, você se posiciona como uma escola, que é o que a gente está focando agora. A gente quer, até esse ano, nós estamos com 2 pós rodando, já lançados com a equipe comercial. Dia 15 agora a gente lança a terceira, até o fim do ano a gente quer lançar 5 pós em 5 nichos diferentes. E é um negócio que vai te trazer geração de caixa e previsibilidade. Tá? Aqui é um gráfico que mostra, por exemplo,
A previsibilidade. Tem um ticket de 9 mil, lá, quase 10 mil, dividido em 18 vezes, com mensalidade de 550. Então, se você colocar 30 alunos no primeiro mês, você gera uma receita mensal de 16 mil, só que você tem um encarteiramento de quase 300 mil. Aí, no próximo mês, como a pós é um produto perpétuo, você não fica abrindo e fechando turma, você empilha leads, alunos, matricula alunos todos os dias. Se você fizer um mínimo, né? Porque se pegar um vendedor, fazer uma venda por dia de pós, é o mínimo que você consegue fazer. A gente fechou o primeiro mês com 147, a gente queria fechar com 60, né? Que eram 2 vendedoras, 30 cada uma, daria 60, elas mais que dobraram. Então aí você vai empilhando. No segundo mês, já tem os 30, coloca mais 30, você já gera uma receita de 33 mensal com um encarteiramento de 600 mil. E aí chegar, isso todos os meses, empilhando novos leads, você chega lá, depois com 18 meses, 540 alunos matriculados, você olha a sua receita, a sua recorrência, a previsibilidade, você olha, cara, eu tenho 300 mil reais caindo todos os meses na minha conta agora, com um encarteiramento de quase 5 milhões. Isso é perpétuo, são todos os dias você fazendo o trabalho de equipe comercial, empilhando leads novos, fazendo matrículas novas. Ai, gente, o nome disso é paz do espírito, meu Deus. Você consegue olhar a sua empresa, daqui 1, 2 anos, fala, cara, eu tenho, imagina, chegar num nível desse daqui de 300 mil reais por mês, para 18 meses, você ficar todo mês recebendo 300 mil, é uma paz de espírito que não, é impagável isso daqui. É mais do que o teu custo de operação, estou tentando lembrar dos números que a gente conversou. Esses 300 mil, é quanto do teu custo de operação? Hoje, o nosso custo de operação está em 20 mil reais. Vou falar no microfone. Eu perguntei para ele o seguinte, desses 300 mil que eles recebem todos os meses, na recorrência, qual é o custo de operação para fazer a margem de lucro? Ó, só deixando claro, isso aqui não é o meu case, tá? Isso aqui é um exemplo, não, eu não estou recebendo 300 mil, se eu tivesse, estava feliz, mas ainda não estou. Mas está nessa direção. Esse é o objetivo. Porque é perpétuo, né? Todo dia empilhando. Igual eu falei, no primeiro mês a gente colocou 147. Se a gente manter isso daí, a tendência é que a gente chegue nisso daqui. Mas o nosso custo hoje, em torno de 20 mil reais para manter. Porque a gente precisa de tutor, né? Porque aí faz parte do contexto da pós, tutor, o CS, nós temos 2 CS para dar conta de todo mundo, designer, gestor de tráfego, então tudo isso daí a gente está gerando em torno de 20 mil reais. Aqui, mais uma estatística que mostra que o aluno que tem pós-graduação, ele ganha em 4,5 vezes a mais do que quem não tem. Então isso aqui no pitch é ouro. Cara, vocês estão aqui, você que está graduado, você vai ficar para trás, você vai ganhar menos que o mercado. E no nosso caso, lá no pitch da fisioterapia, o nosso expert ele tem uma rede de clínicas, então na hora ele também falou, olha, e a primeira nota de corte da minha clínica é se você tem pós-graduação ou não. Se você não tiver, a gente nem pega o seu currículo. Então ali o pessoal também já dá outro choque neles. Aqui é a média de crescimento das pós-graduações mais procuradas ultimamente. Esses slides aqui, todos esses slides que eu comecei a apresentar agora há pouco, é do Felipe Donato. O Felipe ele é CEO da VUMP, que é a plataforma de pagamento da Anhanguera. Aí ele me cedeu esses slides para fazer a apresentação. São dados lá da Anhanguera, né? Das análises que eles fazem. Então, os alunos de pós-graduação, a inadimplência é baixa, eles tendem a concluir mais o curso, então isso te garante mais previsibilidade que o aluno vai chegar até o final do pagamento dele, porque ele precisa dessa especialização para ele ganhar mais, para ele se reposicionar no mercado de trabalho. Então, pessoal, se atentem para esse mercado de pós-graduação, porque se você tem um produto, um expert, que tem um produto que se encaixa nesse modelo, se atente a isso, porque a vida inteira as faculdades, elas vendem a pós-graduação ancoradas na autoridade da faculdade. Então, só o nome da faculdade já se vende. Aí imagina você, que nem a gente, junta a faculdade,
que é o que já é o tradicional, e você junta com o Expert, linha de frente, que tem base de alunos, que tem engajamento, que gera transformação, já gera transformação para os alunos, né? Então, aí você acaba potencializando o resultado. Então, o que a gente está visualizando, igual o Paulo falou também, ele citou, criar um ecossistema, né? Então, não após ser o produto de entrada, mas que essa pós a gente consiga acender o aluno para uma próxima pós-graduação, porque na nossa pesquisa de alunos, 50% dos alunos já tinha uma pós-graduação, e 50% era a primeira. Então, quer dizer, quem faz uma pós-graduação, a tendência de fazer a segunda é grande. Então, a gente já vai preparar a segunda pós do mesmo nicho, para tentar acender eles para uma próxima. Produtos físicos com patrocinadores, no meu caso, fisioterapia tem laser, ultrassom, então a gente vai fazer parcerias com as empresas para estar vendendo. Eventos presenciais com esses alunos para acender eles para um mastermind ou para um próximo produto. Então, mais uma vez, se você tem um produto formal, né? O que é o produto formal? Produto de graduação, exatas, humanas, medicina, biológica, todos esses produtos, se você tem um expert que se enquadra, no meu ponto de vista, o seu próximo lançamento obrigatoriamente tem que ser uma pós-graduação. Se você já tem um produto que já gerou transformação, você tem base de alunos, eu acredito que obrigatoriamente você tem que lançar uma pós-graduação, porque não é nem a mesma energia. Você vai usar menos energia para lançar uma pós-graduação e você vai ter um faturamento pelo menos 10 vezes mais. Os 2 lançamentos que a gente fez, a gente faturou exatamente 10 vezes mais do que um método nosso. Na educação física, a gente batia 6 em 7 durante 3 anos. A gente fez 1 milhão. Na educação física, velho, é extremamente difícil. O parceiro ali está na educação física, sabe, é difícil, cara. Como é que você transforma um conteúdo legalmente em pós-graduação? Tema para outro papo, porque tem gravação do Elite. Eu estou te cortando. O Paulo. Porque tem uma gravação do Elite do Paulo, foi? Foi. O Paulo deu todo o passo a passo. Assiste lá. E aqui no Elite conecta depois com eles para eles te darem as dicas. Tá lá, tudo lá, cara. Nasceu no Elite, cara, isso aqui. E na educação física, na fisioterapia foi a mesma coisa. A gente batia no teto de 350 mil para o lançamento, ticket baixo, um perrengue, a gente fez 10 vezes mais, a gente faturou 3,7 milhões, 10 vezes mais, com menos energia. Por quê? Você vai lançar para sua base, cara. Os alunos já estão lá, eles querem subir de nível. Então, é obrigado, saiu daqui, cara, não usa energia para fazer um lançamento do método, faz um lançamento de pós-graduação. Você vai se diferenciar do mercado, porque seus concorrentes vão estar com o método deles, e você vai ascender para o nível de especialista, de pós-graduação. Então, você vai colocar a concorrência lá embaixo. O maior hack que eu falei para vocês, lá no começo, passei por uma fase muito difícil, tá? Ele sabe disso. E eu conversei com o Eduardo, que foi do Elite. Falei, Edu, tá foda, tô confuso, é assim meu lançamento. Ele falou, cara, você sabe lançar, você tem expert bom, você tem conteúdo bom, você só está esquecendo de uma pessoa. Aí o Eduardo do Elite, que era do Elite. Exato. E aí, nesse dia, parece que, sabe, aquele momento que você nunca vai esquecer na sua vida, foi na hora, eu gelei, só que minha cabeça tirou 99% dos problemas, aí eu já consegui dormir tranquilo, já tive clareza, já sabia o caminho que eu tinha que seguir, assim foi. E eu sou eternamente grato a ele por essa dica que ele me deu, que foi o maior hack da minha vida. Obrigado, pessoal. Muito bom, excelente. Eu queria entrar num assunto não técnico. Alguns aqui que eu sei, eu não vou expor ninguém, mas eu sei que estão em momentos muito difíceis. Está num momento difícil. Cara, a vida do empreendedor é assim, né? Não é só assim ela desce, sobe. Quem nunca passou pelo momento de dificuldade? E da última vez que a gente sentou para conversar, Júnior, era uma situação, a empresa de vocês é uma situação muito difícil, caótica quase. Gorda, pesada, cheia de contas, com caixa. Eu posso ir falando ou está ruim? Não, pode falar.
De repente o cara vai... Não, eu faço questão que você fale para inspirar o pessoal aí. E é isso que eu quero, é inspiração. Aliás, esse é o tema do nosso encontro, Inspire-se e Evolua. Nesse encontro e no próximo é o nosso tema, Inspire-se e Evolua. E a situação do Júnior, olha, quando ele me mandou as planilhas, porque eu olhei as planilhas da empresa dele, ele disse, cara, isso aqui é uma situação grave. A situação estava muito difícil mesmo. E realmente, quando a situação está difícil, a nossa cabeça não funciona direito. Não funciona. A gente chegou num ponto que a gente precisou vender, a gente tinha uma Fiorino, que a gente organizava os cursos presenciais. E a gente parou com os presenciais, só que ela estava ali, sempre quando eu vinha para um evento, a gente vende Fiorino, para não ter que alugar carro, não ter que usar o carro da família. E estava ali ocioso, a gente falou, cara, vamos ter que vender a Fiorino para pagar o cortar para o labore de sócios, foi o plano que a gente dividiu. Mas durou um mês. Graças a Deus. Durou um mês. No outro dia seguinte, falou, cara, 20% de corte dos prolabores, foi assim, de um dia para o outro. Em um mês... Já não precisou. Falei para o sócio, falei assim, já pode voltar tudo o prolabore da turma. 60 dias que a gente conversou, mais ou menos? 30 dias. 30 dias. Não, da nossa conversa para essa virada foram 2 semanas. Do reajuste para o labore foi de um mês para o outro. Foi rápido. O que eu quero que Júnior, que você compartilhar é o seguinte, cara, o que você tem a dizer para a galera que está nesse momento de vale? Inspira a galera. Porque o que você mostrou aqui é lindo e a galera diz, cara, isso é grandioso demais para mim, porque faturamento incrível. Qualquer um de nós pode, mas se tiver nesse momento de baixa, parece impossível. Então fala para a galera, o que eles precisam ouvir agora? Cara, acho que não tem como eu fugir, primeiro, de buscar a palavra de Deus, tá? Porque foi dali que eu consegui ter clareza do que a gente ia fazer. E a partir disso, eu mostrei para vocês um modelo de negócio. Então, quem está pelejando com método, com curso, e que quer testar um modelo diferente, eu acredito que vocês precisam, a gente precisa conversar, trocar ideia para vocês abrirem o olho para esse modelo de negócio. Porque a gente estava literalmente quebrado ali, cara, a gente não tinha perspectiva. A gente tinha literalmente esse produto para dar um tiro de sniper, a gente não podia errar o alvo. E ali a gente conseguiu achar tanto um produto que salvou a nossa empresa, mas que agora nos mostrou um novo horizonte de como criar uma empresa sólida, consistente, com previsibilidade, que vai gerar equity e tudo mais. Cara, eu acho muito legal porque esse produto, primeiro a sacada do combate lá, da batalha, né? Dos especialistas, foi sensacional para vocês. Vocês têm 4 especialistas do mesmo nicho. Por que não junta essa galera? Está aqui uma forma, incrível isso. E eu adorei ver o Amir, que também, nascido aqui, criado dentro do Elite, entrou nesse ecossistema de vocês. Provavelmente eu também conheço os números do Amir, provavelmente é o maior faturamento dele também. Não, esse aí foi da história da fisioterapia, acho que ninguém lançou mais. Ninguém teve um resultado desse tamanho. Eu acho que quando a gente fazia a mentoria particular com você, eu coloquei o Amir várias vezes. Pô, esse cacete aqui, meu gestor de tráfego é dele também, porque era tudo sócio ali. E a gente tinha essa briga de ciúme mesmo com o Amir, cara. E hoje em dia a gente virou sócio, o Amir é um monstro, né? Cara. Ele é um fisioterapeuta, que, diferente do Thiago, que ele não gosta de vender o Thiago, ele fica meio assim. O Amir não, ele vai com a faca na mão. É cavalão mesmo, então foi lindo. Isso pode rolar aqui, tá? Eu estou falando isso porque eu quero levantar essa flag para vocês. Talvez a virada de jogo que você precisa é só se conectar com alguém que está aqui, cara. E se unam, lancem forças. E eu vou te dizer, não foi a primeira vez que aconteceu. Na história da Elite tem outro caso que eu me lembro assim de bate-pronto. Agora vai de novo a memória falhando. Isso é Alzheimer, não é possível, cara. Mas as 2 meninas da área de artesanato, me lembrem. Eu lembro dela, mas eu não lembro o nome, cara. Luiz Andrade e Nath Holtz, eu acho. Se juntaram, cada um tinha seus produtos, se juntaram, criaram um novo produto, fizeram um lançamento junto. Não foi uma pós, mas foi o maior lançamento das 2 juntas. Às vezes a solução está do teu lado, é só se juntar. Então, conectem-se também com essa visão. 2 perguntas para o Júnior. Caí. Sobre o duelo dos especialistas aí. Primeiro, como você conseguiu convencer e se após os 2 davam aula lá? Como eu consigo convencer eles? Não, foi muito fácil. A gente falou, cara, tá certa a parceria, vamos fazer. A gente ia criar um conteúdo, né? Ia fazer uma CPL ali clássica. Falou, cara, vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar os 2 métodos em confronto, porque eles falam exatamente a mesma coisa.
Então, eles curtiram demais, demais, né? A gente, nos grupos, ficou um cutucando o outro, foi bem suave, bem tranquilo, todo mundo de comum acordo. Os dois deram aula. O Thiago deu o conteúdo, o Amir fez o pitch. Isso é uma baita de uma lição, Júnior, sobre o que é concorrência. Existem dois conceitos diferentes. Anotem essa. Competição é quando você olha para o seu concorrente, esse cara você não quer ver pintado de ouro na sua frente, você quer destruir o cara, você quer passar por cima. Essa é uma visão ruim. Existe o conceito de coopetição. Eles cooptam, eles colaboram, a concorrência é boa, é saudável, inclusive para concorrentes. Tem uma frase antiga que todo mundo sabe que é: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, quando você estiver sentado nas mesas e tiver um concorrente, cara, aquele cara ali pode cooptar com você, ele pode ser cooptante do seu projeto. Não olha como concorrente, não foge dele, senta com ele e conversa. Mesas de pessoas maduras conversam entre si. Todos os grandes mercados do mundo, gás e óleo, atacadão, tudo. Os maiores players do mercado sentam e conversam, então não tem essa. Outro dia eu vi agora, recente, uma foto do Zuckerberg no Tesla com o Elon Musk. Os dois são concorrentes lá, Facebook e X. Vocês já viram essa foto? Quem viu a foto? Será que não é inteligência artificial? Acho que não. É deles mesmo. Então lá, cara, tu acha que os caras grandes não conversam? Então acaba com esse negócio de que concorrente é inimigo, beleza? Mais uma pergunta? Para a gente encerrar aqui com o Júnior. Alguém? Não? Fechou? Vai, Paulo. Você já pensou em lançar uma MBA, alguma coisa mais focada assim, em gestão com essa galera também? O Amir e o Fukuda, ambos têm franquias. E o mentor deles, que é o Helder Montenegro, ele tem a maior rede de franquias da fisioterapia da América Latina. É mais de 300 clínicas. E a gente está pensando em trazer o Helder agora para ser o linha de frente de uma MBA em fisioterapia. E aí trazer o Amir e o Fukuda por trás, porque os três têm rede de franquias, então tem muito know-how para falar aí de gestão, escala, vendas. Pela Anhanguera também, né? Pela Anhanguera também. Boa. Palmas!